Boa tarde, queridos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um devocional Café Entre Nós. Quero te convidar agora a estar compartilhando esse link, curtindo esta mensagem para que muitos possam ouvir falar do amor de Deus. Vamos orar? Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor, nós louvamos o teu nome e agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir mais sobre a tua palavra. Nesta hora, Senhor, sela nosso coração para que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, que a nossa mente seja cativa ao teu trono, para que possamos aprender mais de ti em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar com você uma mensagem, uma palavra sobre a parábola do semeador. Uma parábola muito comum, muito conhecida, que está no livro de Lucas, no capítulo 8, do verso 4 ao 8. Mas antes disso, eu queria comentar um pouquinho sobre esta parábola. Não quero ler o texto, mas eu quero que você preste atenção em tudo que vai ser falado aqui. Você há de convir que a parábola tem a ver com as nossas vidas. E quando Jesus ensina esta parábola, ele está querendo dizer o seguinte: preste atenção em que tipo de solo está caindo a semente, qual é o tipo de solo que está sendo absorvido a palavra de Deus. E ele explica ali, existem 4 solos e o primeiro deles é à beira do caminho. Estar à beira do caminho não é estar no caminho, é estar à margem. E Deus não nos quer à margem. O segundo solo diz que a semente caiu entre pedras. E cair entre pedras, muitas vezes, não faz com que a palavra seja aprofundada, crie raízes. Já o terceiro solo é um solo onde os espinhos sufocaram a palavra. E eu quero me deter neste tipo de solo, o solo de espinhos. Mas no quarto solo é o solo que a terra era boa e a semente pôde produzir frutos. Então, nesse momento, abra comigo no livro de Lucas sobre a explicação da parábola, no verso 11 do capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Esta é a primeira parte da parábola, a que caiu na beira do caminho. E percebe que fala sobre não ser salvo, porque ouviram a palavra e ela estava à margem, não foi trazida para o centro do coração, aonde traz mudança. Ou seja, aquela pessoa que só teve a salvação, confessou, sotero, não aprofundou no sozo, que é salvação, cura e libertação. Na verdade, estar à beira do caminho não é estar no caminho. Como o apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu estou no caminho, eu estou em direção a um lugar, que assim seja na minha vida e na sua vida. Mas continuando aqui, no verso 13 diz assim: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, e esses não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Esse aqui já é um tempo onde a palavra cai, só que ela cai na pedra. A pessoa momentaneamente até se alegra com a palavra de Deus, mas não tem uma raiz, não se aprofunda. E você lembra da passagem onde Jesus fala, também em parábolas, da casa que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre a areia.
Ali a tempestade veio para as duas casas. Então eu entendo que tempos difíceis, tempos de provação, tempos de aflição vão vir para as duas casas. Mas a diferença é aquela que constrói sobre a rocha. Pode vir a tempestade, mas ela não vai ruir. Então, nessa parábola do semeador, construir a casa sem edificação, sem um alicerce, vai fazer com que eu me desvie lá na frente. Mas aí existe o terceiro solo, que diz assim no verso 14: a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Esse é o terceiro solo. Um solo onde até caiu num lugar onde iria frutificar. Só que diz que existem 3 situações que acontecem nesse solo, que são as preocupações ou os cuidados desta vida. O que isso pode impedir a minha vida de prosseguir? Também tem as riquezas. E o terceiro momento, os deleites da vida. Percebe que essas 3 situações são situações que vão concorrer com a minha vida espiritual. Porque a palavra de Deus no livro de Salmo, no capítulo 1, no verso 3, diz que somos comparados a árvores plantados junto a ribeiros de água e que vão dar o fruto na estação própria. As folhagens não murcham. Então eu entendo que se eu sou comparado a uma árvore e que eu estou perto de um ribeiro, aonde eu recebo a palavra, eu vou dar fruto. E aqui nesse trecho diz que os espinhos sufocam a ponto dos frutos não amadurecerem. Então eu posso entender que está falando de vida cristã. E a minha vida cristã, ela não pode ser sufocada com as preocupações desta vida. Não pode ser sufocada pelas riquezas e muito menos pelos deleites desta vida. As preocupações muitas vezes estão permeando a nossa vida, mas ela não pode sufocar a nossa árvore, em nome de Jesus. As riquezas, muito menos, porque a palavra de Deus diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. Está lá no livro de Salmo, no capítulo 35, no verso 27. E da mesma forma, os deleites da vida, nós temos que entender que a amizade com Deus não é algo a se comparar com o mundo. Nós temos que ser inimigo das coisas do mundo. Então preste atenção, nós cristãos, muitas vezes estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, mas os espinhos estão nos sufocando. Os cuidados da vida, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, e eu não busco estar diante de Deus recebendo alimento espiritual, matando a minha sede espiritual. Então os espinhos vão vir e vão sufocar. Da mesma forma as riquezas. Se eu buscar ter riquezas, Deus ama que você prospere, mas isso não pode concorrer com as coisas de Deus, muito menos os deleites desta vida. Amém? Perceba que todos eles estão falando de um fruto que não amadurecerá. Você precisa entender isso e dizer, Senhor, eu quero que meu fruto amadureça. E o último ensinamento tem a ver com a parte que caiu na terra boa, verso 15. Estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, nesta hora, cá entre nós, que tipo de solo você tem sido?
cá entre nós, quais espinhos estão crescendo e sufocando a sua vida? Tem muito cristão que está sendo sufocado por algum tipo de espinho, como eu falei, cuidados dessa vida, riqueza, os deleites, e não estão permitindo que os frutos amadureçam. Posso orar com você? Feche os teus olhos. Senhor, nesta tarde, nós queremos entregar as nossas vidas no teu altar, declarar que as nossas vidas te pertencem e que o solo do nosso coração seja uma terra boa para produzir 30, 60, 100 por um, mas que nunca seja um solo a estar no meio do caminho ou um solo entre pedras ou até aquele que os espinhos têm sufocado, mas que sejamos um solo fértil, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo devocional em nome de Jesus.